uma primeira coisa que você tem que entender para compreender o jejum como um tipo de poder. O que é que está por trás de todo tipo de jejum? O jejum espiritual, religioso, ou mesmo o jejum por saúde, ou o jejum que eu vou te apresentar hoje? O que é que está por trás disso tudo? Você pode anotar aí no seu caderno de autoconhecimento. Você vai focar a sua energia em algo que não o objeto a ser jejuado, né? Porque a gente está falando de jejum de comida, mas pode ser de outra coisa. Daqui a pouco eu vou abordar isso. Então, uma primeira coisa que precisa ser entendida: quando eu faço o meu jejum, é porque eu quero dar enfoque total, energia, foco, concentração, aquela outra coisa que não o objeto jejuado. No exemplo religioso, vou foco total na minha prática espiritual, em Deus, e não na comida. Quando eu faço esse foco total naquele objeto que eu agora almejo, o que eu estou fazendo? Algo muito interessante. Eu estou potencializando a minha energia. Porque, claro, quando vamos começar pelo jejum de alimentação. Você vai entender outras formas de jejum. Eu não vou perder tempo em comer, então agora me sobrou mais tempo. Eu vou começar a pensar em outras coisas. Tem gente que o jejum, como diz o outro, o tiro sai pela culatra, né? Aí que você fica pensando em comida mesmo. Esse tipo de jejum não é tão interessante assim. O verdadeiro jejum é quando você está tão interessado, tão focado, às vezes acontece um jejum de forma espontânea. Você está indo num projeto no computador, fazendo um relatório, um programa, ou está mexendo aí alguma coisa, você está tão interessado, tão vidrado, tão imerso naquilo, que você até esquece de comer. Você almoça, sei lá, todo dia, meio-dia, 3 da tarde, aí você, eu não almocei. Você até esqueceu. Esse é o verdadeiro jejum. É total foco numa nova direção que não o objeto do jejum. Você está tão compenetrado, tão interessado, porque aquele outro tipo de jejum, eu estou com fome, nossa, mas hoje é sexta-feira santa, eu falei que nem ia comer, meu Deus do céu, mas que for. Isso aí não adianta nada. A sua atenção está na comida, não no objeto que seria o foco principal da coisa. Então, o objetivo primeiro do jejum é você potencializar a sua energia. É interessante, né? Eu estou dando bastante exemplos de ordem religiosa, porque a grande verdade é que o jejum raiz, o jejum original começou das práticas religiosas. Lá no Evangelho, você pode procurar na sua Bíblia, existe uma passagem onde os discípulos estavam tentando expulsar os demônios lá do rapaz e tudo mais, e não conseguiam. Aí chega Jesus e põe ordem na casa. E os discípulos ficam maravilhados, né? Como é que você, só com uma palavra, você deu a ordem? E Jesus fala, para esse tipo de demônios, para expulsar esse tipo de demônios, é necessário jejum e oração. Olha que interessante. Claro que eu não estou dando nenhuma interpretação teológica. Você pode entender demônio como um surto psicótico, você pode entender demônio como uma interpretação na época de um mal que abatia a pessoa, ou você pode interpretar demônio como o capeta, o capiroto mesmo, como você quiser. Para mim não importa, a sua interpretação religiosa é sua. Estou dando um exemplo para trazer à tona essa frase. Para esse tipo de milagre, dizia Jesus, é preciso jejum e oração. Então, o jejum aqui como uma forma de você potencializar a sua energia. E eu digo para você, quando eu tive acesso a esse ensinamento, para mim, olha, não sei para você, mas foi um dos segredos mais fascinantes do mundo. Porque já falávamos de força mental, e agora eu tenho uma ferramenta que vai potencializar minha força mental.
Isso é muito legal. Então, o que eu aprendi já? O jejum não é só comida. Jejum é o objeto do jejum, normalmente a comida, pode ser outra coisa. Eu estou falando de potencializar, enquanto falo aqui com você, eu estou me lembrando. Há muitos anos atrás, o pessoal mais novinho vai me perdoar, né? A turminha aí os milênios talvez não vão saber do que eu estou falando, mas tem a Rita Lee, cantora. Bom, acho que muita gente conhece a Rita Lee, cantora, né? E eu me lembro uma situação onde ela foi fazer uma apresentação, se não me engano, no Rock in Rio. Hoje o Rock in Rio, de rock não tem mais nada, né? Hoje é pagode, axé, funk, sei lá, devia ser outro nome, mas enfim, eles continuam o mesmo nome. Mas quando era o Rock in Rio raiz, quando era o Rock in Rio de verdade, a Rita Lee foi cantar, aí eu vi uma reportagem, ela ficou... Vocês vão me perdoar, eu sinceramente não me lembro o tempo, mas era uma coisa que me espantou muito. Eu não me lembro agora se eram 24 horas, ou 48 horas, ou uma semana até, não me lembro. Mas eu sei que se fosse só 24 horas, já é tempo para chuchu. Vamos pegar o menor número. 24 horas, que ela ficou sem falar nada. Ela fez um jejum de voz durante 24 horas, para que na hora que ela subisse no palco e pegasse o microfone, a voz dela pudesse sair com a maior força possível. Ora, isso é o jejum, é o que eu estou falando, o jejum como potencializador de força. Você preserva aquilo, na hora que você fala, a voz fica retumbante. Então, querer é poder. Eu estou dizendo, o querer, o desejo é um tipo de poder. E o jejum não precisa ser só de comida. Muitas pessoas, por exemplo, hoje, ainda mais com a internet, isso é uma coisa muito... que popularizou muito, está muito fácil, acessível para todo mundo, o quê? Pornografia. Existem estudos, e isso não é difícil de você encontrar esses estudos, é só pedir ajuda aí do Bing ou do Google, você vai encontrar rapidamente. A pornografia é mais de 50% da internet é pornografia. Na verdade, até muito mais. É um número que você fica assustado, mas mais da metade dos acessos da internet é para pornografia. E olha a energia que se gasta com isso, né? Então a pessoa acessa o site de pornografia, na maioria das vezes vai estar se masturbando, assistindo pornografia, então perde a energia do sêmen, no caso dos homens, se masturbando, ou mesmo a energia corporal, perde tempo, perde autoestima, porque um sexo solitário, você tem todo o direito de praticar o seu sexo como você bem entender, mas traz uma série de outras questões que infelizmente não são abordadas com clareza, e isso não é falado, mas principalmente há um desperdício enorme de energia e de tempo. Então imagine, mais de 50% da internet, dos acessos de internet vai para a pornografia. Ok. Agora vamos raciocinar. Se toda essa energia e se todo esse tempo planetário fosse utilizado para algo construtivo, já imaginou a revolução que existiria no mundo? Então você pode fazer um jejum, exemplo de site de pornografia. Você vai tornar a pornografia como objeto do seu jejum para potencializar essa energia em outra direção, uma direção do seu objetivo. Outra coisa muito comum na internet, jogos, videogames. Hoje, videogame, né, em aplicativos nos celulares ou no computador, o tempo e a energia que se gasta com isso. Ou mesmo jogos não de videogame, pessoal mais antigo, né, baralho, cartas, tal. Ou então, né, mas a gente vive no universo da internet, redes sociais, Instagram, Facebook. Olha a energia, o tempo que você gasta com isso tudo. E é uma realidade. É uma realidade. O tempo
Se a gente tivesse como quantificar isso, né? Somar o tempo que você gastou na rede social, do seu vizinho, do seu parente, do seu filho, do seu pai, de todo mundo aí da sua cidade, do país, do planeta Terra, a gente não faz ideia da quantidade de tempo e de energia. Então você pode fazer um jejum de redes sociais. É uma coisa que você pode fazer também. E aí eu faço o jejum, eu determino, então não é questão da comida. Tem que ser algo que está gastando a minha energia. Então o que eu vou fazer? Você tem um fluxo de energia seu voltado para aquilo. Então o seu aparelho orgânico já reserva em você mesmo, na sua biologia, nas suas células, lá nas suas mitocôndrias, que são as pilhas que você tem do seu corpo, os armazenadores da sua energia vital, do seu Ti, nas mitocôndrias, seu aparelho orgânico já tem toda uma reserva de energia acumulada, porque nós somos seres de hábitos, né? Isso você já sabe, nós somos seres de hábitos. Você acorda, escova o dente, toma o café da manhã, sei lá, trabalha, almoça, depois do almoço dá um soninho, depois você volta a trabalhar. Você já tem um ciclo habitual. Seu corpo já está acostumado. Vamos pegar um sujeito que tem o hábito ou o vício da pornografia. Estou pegando isso como um exemplo, porque é uma coisa muito comum. Então, todo dia, sei lá, horário X, ele vai para a pornografia. O corpo já tem um fluxo de energia voltado para aquilo. Ou então pegar uma coisa também muito comum, o vício de fumar, cigarro. Ah, você fuma? Pode fazer um jejum de cigarro. Então todo dia, depois que eu chego em casa do trabalho, eu tomo um banho, vou lá na varanda, acendo meu cigarrinho. Então o seu corpo ele já vai habitualmente se preparando. Ó, chegou a hora do cigarrinho. Ele já tem aquele quantum de energia para aquela ação. Ou qualquer outra coisa que você queira. Então, o que você tem que entender é que o seu aparelho orgânico já reserva energia para aquele ato. Tá? Isso que você tem que entender. Então, essa energia já está acumulada. Já tá pronta para uso em você. E aí você vai fazer o jejum daquilo. Ora, se eu não utilizo aquela energia, essa energia continua disponível em mim. É como... deixa eu pegar aqui. É como se fosse um elástico. Um elástico. Então, tem um determinado momento do dia que eu tenho o hábito de tensionar uma energia. Vou fumar meu cigarro, Aí tá quase na hora de fumar meu cigarro. Então você cria uma tensão em você. Tá quase na hora de fumar meu cigarro. Aí, fumei o cigarro. Aí você liberou aquela energia. O orgasmo é muito isso, né? O sexo tem muito disso. Então você está com um apetite sexual, você está com desejo, às vezes, tem o orgasmo. Aí você liberou a energia. Mas antes da liberação da energia, a energia está sendo tensionada. Olha que interessante. Querer é poder. O querer, o desejo, a vontade é um tipo de energia, um tipo de poder que está pronto para ser disparado. Mas aí eu vou fazer jejum. Ou seja, eu tenho aquele tensionamento, aquela qualidade, aquela energia, só que agora eu vou utilizar para outra coisa. Por exemplo, para um trabalho real. Vou dar um exemplo muito, muito conhecido. Jogador de futebol vai para um campeonato brasileiro. O que acontece? Todo mundo fica lá reunido numa chácara, isso é conhecido pelos brasileiros. Concentração. Não pode beber, não pode namorar. Olha que interessante. Não pode levar a esposa na concentração, não pode namorar. Porque vou conter essa energia para na hora do jogo eu dar o meu tudo. Então eu posso utilizar a energia acumulada do jejum, aquele desejo, aquela vontade, aquele querer que ficou acumulado, eu posso utilizar numa atividade física. Por exemplo, meu mestre de Kung Fu, isso eu nunca falei.
em campeonatos de Kung Fu, principalmente para os atletas que iam para a luta, ele falava do celibato. 48 horas sem atividade sexual antes de subir para o ringue. Ele conhecia o poder. Porque você tem aquela quantidade de energia, aí você criou aquela quantidade de energia para aquilo, mas não está usando. Então você tem energia extra. E agora? Vão para a luta, ou vão para o jogo, ou vão para qualquer outro tipo de coisa.